você que está procurando um método que ainda não tem, né? Você está tentando aí por diversos meses conseguir sua consistência, conseguir lucro nessa parada aqui do trading esportivo e ainda não conseguiu. Aí você vem aqui no meu canal e me vê falando sobre over limit, né? Inclusive eu trago várias análises aqui em fim de semana para isso. Mas afinal de contas, esse método é para qualquer um, qualquer pessoa consegue fazer, qualquer pessoa consegue ter lucro no over limit. É uma estratégia, é um método confiável para você colocar o seu dinheiro e ter consistência nesse método? Vamos ver isso hoje nesse vídeo, fica comigo até o final. Eu vou te mostrar se você consegue resultado com o que eu mostro para você aqui nesse canal sobre over limit. Bora lá. Na escola de trading você vai aprender com o professor Railton, é fácil entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas aqui foram as minhas entradas desse final de semana que passou agora, né? Sábado e domingo. Fiz 8 entradas aqui e todas essas aqui deram green, tá? E o que acontece é que eu tive aqui por volta de 17% de lucro sobre a banca, né? Por causa de juros compostos. Eu executo aqui nessas entradas. Mas a questão é, se você tentar fazer isso aqui, se você tentar replicar suas entradas, isso aqui está dando aqui uma média de 4 entradas por dia, né? Sábado e domingo, 4 por dia. Se você tentar fazer isso aqui, seguindo o que eu mostro no canal, será que você consegue resultado? Porque o importante aqui não é o que eu consigo para mim. Até por isso, eu não trago aqui no canal os resultados que eu tive no mês. Eu não trago aqui quanto que eu fiz nas entradas do mês. Eu não trago aqui, né, eu não fico mostrando tudo que eu faço. Por quê? Porque não adianta, né? Não adianta. Isso que eu consigo fazer para mim requer uma série de comportamentos e leituras que, se você tentar replicar, se eu trouxer aqui, né, eu tenho plena consciência que eu sou, de certa forma, eu sou um influenciador. De certa forma, eu sou um influenciador. Então, se eu venho aqui e mostro para você que eu ganho dinheiro, né, que eu sou consistente fazendo essas entradas aqui, eu tenho plena consciência que você vai tentar fazer igual. E eu tenho plena consciência que, pela diferença de estágio de aprendizado, pela diferença de estágio de conhecimento do que é que está acontecendo nos jogos, eu tenho plena consciência que a maioria das pessoas que vai replicar o que eu vou fazer aqui não vai conseguir o mesmo resultado que eu. Não vai. E eu tenho plena consciência que ao induzir essas pessoas a fazerem o que eu mostro aqui, com os meus resultados, né? Se eu mostrar para você que eu tive X% de lucro sobre a banca, você vai ficar querendo ter o mesmo resultado e vai querer fazer, vai achar que o over limit, né? Você vai achar que o over limit é um método rentável, né? Você vai achar isso. E você vai querer fazer igual. Eu tenho plena consciência disso e é por isso que eu não trago, eu não fico aqui esbanjando os meus resultados, porque não adianta, tá? Não adianta. Você pode visitar o canal que você quiser, você pode olhar o resultado de quem você quiser, você pode falar, você pode perguntar para a pessoa, como é que você faz isso aí? Ela vai te contar como é que ela faz, você vai tentar fazer igual e não vai conseguir ter o mesmo resultado. Você não vai conseguir. Para. Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo aqui. Eu preciso que você me ajude a
publicar esse vídeo para mais pessoas, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e para o YouTube entender que mais pessoas podem gostar do conteúdo assim como você está gostando, né? Como você gosta dos meus conteúdos aqui no canal. Então, é muito importante que você deixe o seu like para fazer o YouTube entender isso. Então, deixa para mim o seu like aí, comenta aqui embaixo, né? É uma outra forma de você falar para o YouTube que você consegue ter ligação com esse vídeo aqui, que ele é importante para você. Então, comenta para mim falando o que você está achando disso aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Clica no sininho, aciona todas as notificações para você receber conteúdos novos, né? O YouTube te avisa. Para você saber quando que a gente vai fazer live aqui, para eu poder te ensinar diretamente, né? Você vai fazer suas perguntas, você vai interagir comigo nessas lives. Então, aciona as notificações do sininho para você saber quando que eu vou abrir uma live dessa, tá? E eu preciso que você se torne membro do Escola de Trade, né? Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as formas para você virar membro, pode ser no cartão de crédito ou no Pix. Você vai mandar para mim uma mensagem no Instagram, no Facebook ou no e-mail escoladetrading@gmail.com falando para mim que você virou membro e que o seu número de WhatsApp é aquele que você vai me mandar nessa mensagem para eu poder te adicionar lá e a gente começar a estudar junto imediatamente. Curta, comenta, compartilha, se torna membro do Escola de Trade para a gente estudar junto lá e bora continuar com as dicas. Por que você não vai conseguir? Porque existem detalhes dentro desses jogos aqui que diferenciam quando eu tomo uma decisão e quando você toma uma decisão. Porque não é apenas um método, tá? A existência de um método não é só olhar para o dado e botar o dinheiro, tá? Não funciona assim. Não é porque eu faço over limite e que se eu construir uma lista com 60 jogos válidos para over limite, não significa que todos os 60 jogos vão servir para fazer a entrada naquele dia. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que você tem uma lista na sua mão com potencial para acontecer uma coisa que você busca. Só que antes do jogo acontecer e antes da sua odd ficar disponível no mercado ali para você fazer a sua entrada, existem diversas coisas que você precisa ler, que você precisa entender e que você precisa controlar para que você consiga resultado e consiga diferenciar um jogo que você faria a entrada e um outro jogo que você não faria a entrada naquele dia especificamente. Porque se você fizer a entrada num jogo específico que teria valor para o over limite, por exemplo, mesmo assim você pode tomar um head. Um jogo de valor para o over limite, no dia que você faz a entrada, ele pode te dar um head. Eu faço uma média de 60 entradas por mês, tá? Todos os 60 jogos que eu faço as entradas todos os meses, todos eles têm valor para fazer entrada. Todos eles, se eu repetir as mesmas 60 entradas nos mesmos jogos, nos mesmos times, no longo prazo eu vou ter lucro. Só que pode ser que no dia que eu faça a entrada, algum detalhe no jogo não esteja de acordo e faça o jogo variar. Naquele dia ele vai dar prejuízo. Pode ser que no final de semana seguinte ele não dê. Mas naquele dia específico ele vai dar prejuízo. E qual é a obrigação nossa? Quando a gente lida com um método, qual é a obrigação de um profissional que tem um método para operar? A obrigação do profissional é entender em qual dia
esse jogo de valor vai ter possibilidade de não entregar o lucro possível. É esse o X. Se você conseguir entender exatamente em que dia... Aqui eu tive 8 greens aqui, né? Tive 8 greens aqui. Se eu pegar, por exemplo, Hajduk Split, esse aqui, ó. Hajduk Split Varazdin. Aí ele tá na minha lista, né? Ele tá na minha lista lá pra fazer. Na hora que eu for olhar pra ele lá, quando ele estiver começando, na hora que eu for fazer as leituras dos parâmetros que fazem eu decidir colocar o meu dinheiro no mercado, se lá na hora contiver uma coisa nesse jogo aqui que eu não esteja de acordo, eu não entro. E pode ser que essa coisa que eu vi e me fez não entrar no mercado, pode ser que justamente ela leve um jogo desse aqui para um 0-0. Eu evito o prejuízo, enquanto que você, que vai fazer a mesma entrada, vai tá fazendo o mesmo método que eu, você não tiver a capacidade, o conhecimento de fazer a leitura que eu fiz para mim, você vai tomar um prejuízo que eu não tomei. Eu vou ter mais resultado no final do mês e você pode ser que não tenha resultado nenhum, executando o mesmo método. Então, existem padrões que a gente precisa coletar nos jogos para poder saber se o método vai funcionar ou se ele não vai funcionar. Principalmente quando eu, Ailton, trabalho numa odd não convencional. Eu trabalho com uma odd de 1.22. E é quase zero a fatia de pessoas que vão tentar replicar isso do jeito que eu estou falando aqui, sem entender como é que eu faço exatamente. É quase zero a taxa de pessoas que vai tentar replicar isso só porque eu falei. E elas não vão ter resultado. Porque elas vão achar que é só pegar o jogo aqui, botar o dinheiro na odd de 1.22 e vão ter o resultado que eu tenho. Não vão ter resultado, o resultado que eu tenho. Porque para a odd de 1.22 funcionar, eu preciso saber onde não entrar. Eu não posso entrar em todos os jogos da minha lista. Não posso. Se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo com a odd de 1.22. Então, antes de saber sair fazendo entrada em tudo quanto é jogo, eu preciso filtrar os jogos que têm capacidade de me dar um prejuízo, mesmo sendo um jogo de valor. Naquele dia específico, eu tenho que ter a capacidade de perceber quais são os jogos que podem variar no dia. Então é por isso que o over limit, ele não é o método que vai te dar lucro. Não é fazer over limit que vai te dar lucro. Não é. O over limit não é um método lucrativo. Não é ele que te dá o lucro. O que te dá o lucro é você. O que te dá o lucro é a sua capacidade de olhar para os jogos que valem para over limit e não entrar nos jogos que têm capacidade de entregar prejuízo no dia. Quando você conseguir fazer aqui, ó, uma sequência de 8 entradas, uma depois da outra, e não tomar nenhum head, aí você tá pronto. Porque você vai ter na sua mão, né? Na sua mão, no mesmo horário, possivelmente você vai ter ali 5, 10 jogos acontecendo ao mesmo tempo. E você vai ter que ser capaz de olhar para todos eles e decidir qual deles vai receber a sua stake.
e qual não pode receber a sua stake. Naquele dia, se você colocar o dinheiro num jogo específico, você vai tomar um prejuízo sendo a mesma estratégia, sendo o mesmo método que eu faço. Pode ser que eu entre num outro jogo, no mesmo horário, você tome um prejuízo e eu não tome, porque eu consegui entender que aquele jogo, especificamente, continha um problema que não era bom para receber o meu dinheiro naquele momento. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não têm o resultado fazendo o mesmo método, né? É por isso que muitas vezes você entra num grupo e vê algumas pessoas comemorando, né? Tive green aqui, tive green ali, olha aqui, olha quanto green eu tenho, né? As pessoas no final do mês, as pessoas postam lá, ah, nesse mês aqui eu ganhei 30% sobre a banca, ganhei tanto por cento, e você não conseguiu. Você passou o mês inteiro executando o mesmo método, seguindo parâmetros que muitas vezes eu comento, eu explico aqui nos vídeos, né? Ou então dentro do grupo. Você vai tentar seguir o que eu falei e não vai ter resultado. Por que que não? Porque muitas vezes você se limitou a fazer uma quantidade de entradas X e pegou mais jogos que dariam um prejuízo. E você deixou de fora os jogos que deram um green, né? E que não tinham o problema que gerou os prejuízos nos outros jogos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 10% das minhas entradas totais viram prejuízo. 10%. Mas eu só consigo limitar a quantidade de entradas em 10% de prejuízo porque eu sei filtrar. Eu sei filtrar o risco que as outras entradas teriam e eu não assumo. Então, eu consigo fazer uma leitura de padrões positivos e negativos que vão me gerar lucro no final do mês, né? Me fazendo ter uma redução de prejuízo do total de entradas que eu teria. Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, coisas que me fizeram tomar decisões para entrar nesses jogos aqui, e aí sim, você entender o porquê eu faço, tá? Aí sim, você entender a tomada de decisão que eu tenho, né, para poder fazer uma entrada e conseguir replicar a tomada de decisão, os argumentos que eu uso para ter essa sequência de greens aqui, né? Aí sim, se você conseguir fazer isso, aí você tem lucro no seu longo prazo. No final do mês vai dar lucro. Então vamos começar aqui, ó, por Pisa e Inter de Milão, que acabou, que eu fiz o over 0.5, né? E deu green, né? Então vou botar aqui, ó. Vou botar aqui o Academia das Apostas para a gente poder visualizar isso que eu tô te falando, né? Então vamos aqui, ó. Cadê a Inter aqui? Acabou 2-0 a Inter, né? E quando a gente olha os últimos 10 jogos aqui da Inter, você vê aqui um Pisa com placares de 0-0. Tem 3 placares de 0-0 aqui. Aí pode ser que você venha olhar um jogo desse aqui e falar, nossa, mas tem muito 0-0 aqui, né? Não vou fazer esse jogo porque esse time aqui zera demais os jogos, né? Só que
qual é o argumento que eu uso para mim, para poder enfrentar, assumir o risco que esse Pisa tá entregando aqui. O argumento é o comportamento que a Inter vem tendo aqui nos últimos jogos válidos, né, excluindo amistoso e Copa, né, deixando aqui só o campeonato italiano aqui. O comportamento que a Inter vem tendo aqui faz gol acontecer. Ou seja, quando a Inter, nesse momento do campeonato, a Inter está entrando em campo e está tendo um comportamento, uma mentalidade over nos jogos que está fazendo os gols acontecerem, ou a favor dela ou contra ela. E aí, esses jogos aqui, ó, eles perdem risco, tá? Por quê? Porque o comportamento do Pisa, o que você precisa entender é, quando o futebol acontece lá em campo, né? Quando um time pressiona o outro, né? Quando um time tem mentalidade de ataque, esse outro time que está se defendendo aqui, ele passa a ter espaços para contra-ataque. Isso você precisa entender, porque isso é padrão de futebol. Isso acontece em qualquer jogo, tá? Qualquer um. E você não precisa ficar olhando pro live, você não precisa assistir o jogo para saber se vai acontecer ou se não vai. Não precisa. Isso é padrão. Quando um time pressiona o outro, o que está se defendendo acaba tendo espaço para contra-ataque. É exatamente isso que faz os jogos do Pisa não acabarem todos em 0-0. Esse aqui acabou 0-0. Esse aqui acabou 0-0. E esse daqui acabou 0-0. Por que que os outros não acabaram 0-0? Porque esses times que levaram o jogo para o 0-0 com o Pisa, esses aqui não quiseram pressionar o Pisa. E como o Pisa estava confortável, aí o jogo zerou. Mas esses outros times que o Pisa jogou aqui e saiu o gol, esses tiveram mentalidade para atacar o Pisa. E aí, ou saiu o gol contra o Pisa, ou saiu o gol a favor do Pisa. É exatamente isso que a Inter vem entregando nos últimos jogos. Mentalidade de ataque. Então, não tem problema eu assumir esse tipo de entrada aqui, né? Acaba o primeiro tempo 0-0, né? Acaba o primeiro tempo 0-0. Aí eu venho aqui e faço uma entrada em over 0.5. Por quê? Porque o comportamento da Inter gera gols por causa do estágio do campeonato e pelo que a Inter vem lutando no campeonato neste momento. E você vem descendo aqui a página, põe no global aqui, porque não tem dados ainda para você ler campanha casa fora. E aí você vê aqui no segundo tempo que você tem momento de gol aqui, né? A última meia hora de jogo aqui, ela é extremamente mais forte do que todo o restante do jogo antes dessa última meia hora. Então, a tendência do gol acontecer aumenta, né? E aí, você fica com uma expectativa para pegar o gol naquela última meia hora lá. Quando foi que o primeiro gol do jogo saiu aqui? Aos 69. Dentro da última meia hora que eu falei, né? 61-75, 76-90. Tá vendo que os dois gols saíram dentro da última meia hora de jogo? Porque você já é capaz de entender o padrão que os times têm ao executar a mentalidade. A Inter vem pressionando os adversários para conseguir os gols, e enquanto a Inter faz isso, ela vem aumentando essa pressão na última meia hora de jogo. Então você fica com uma tendência de conseguir o gol justamente nesta última meia hora aqui, pelo menos um golzinho, tá? Então você não fica com receio de entrar e também não fica ansioso pelo gol. Nossa, cadê o gol?
Inter, cadê? Faz o gol aí, pelo amor de Deus, porque o meu dinheiro, estou no mercado confiando em você. Você não faz isso mais, né? Porque você entende o padrão que os times têm para marcar gols. E quando é que eles marcam esses gols, certo? Outro jogo que eu fiz aqui, foi, vamos pegar aqui Crystal Palace e Manchester United. Eu fiz um over 2.5, tá? Crystal Palace e Manchester United, que eu fiz um over 2.5, esse aqui, né? Esse jogo aqui, ele tava 1-1, né? Saiu um gol do Palace aos 35 no primeiro tempo ainda. E o Manchester United empatou aos 54 minutos de jogo. E aí eu decidi fazer o over 2,5 aqui. Por que eu decidi fazer o 2,5 aqui? Porque quando o placar tá 1-1, a gente pode vir aqui nos dados e fazer a leitura do comportamento que os times têm ao se envolver com um placar de ambas marcam, né? Se o jogo tiver 1-1, você tem o comportamento que os times desempenham em campo para ver se eles levam o jogo para o over 2,5 ou se o jogo fica naquele 1-1, né? Se ele tem já comportamento de segurar 1-1. Então, ao ler o comportamento dentro do cenário de ambas marcam do Crystal Palace, né? Quantos ambas marcam o Palace tinha aqui nesses jogos do campeonato inglês recentes? Ele tinha 2 só aqui, ó. Esse 3-3 aqui e esse 2-1 contra o Everton. Então, dentro do campeonato inglês, nos jogos recentes, o Crystal Palace vem se envolvendo com over 2.5 quando os jogos dele caem em ambas marcam. E o Manchester United? Manchester United tem 10 jogos aqui do campeonato inglês e não tem nenhum, quando caiu em ambas marcam, né? Não tem nenhum placar de 1-1 aqui. Todos viraram o over 2.5. Então, como eu não tenho aqui os dados para ler a campanha casa fora ainda, eu venho aqui, clico no global e olho o segundo tempo dos times aqui. O United empatou aqui, né? No 46-60. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão se eu uso o que eu li sobre comportamento dos times ou se eu não uso. Né? É confiável usar o que eu li ali? Porque o que eu li é que o Manchester United e o Palace, quando se envolvem com o cenário de ambas marcam, levam o jogo para over 2,5. E eu sei que na última meia hora de jogo, a tendência de envolvimento em gols dos dois times aqui é mais alta do que nos momentos anteriores. Assim como eu falei para você do jogo da Inter, né? Onde eu tô olhando aqui, os dois times aumentam o envolvimento em gols na última meia hora de jogo. E aí eu fiz o over 2,5. Porque o comportamento tá de acordo, porque eu tenho momentos de gols lá pro final do jogo. E aí o gol de empate saiu, o gol de empate não. O over 2,5 saiu logo em seguida, né? Aos 63 minutos aqui, dentro do 61,75. Saiu o over 2.5, levando o comportamento do United para o over 2.5, como os dados recentes estavam mostrando. Por que que esse jogo caiu em over 2,5 de novo? Né? Pelo mesmo motivo que a Inter fez o gol lá. Existe alguma coisa dentro do Manchester United que faz ele forçar mais gols do que placar de 1-1. Tá? E tá fazendo os jogos dele terem mais do que placar de 2 gols, né? Um gol para cada time. Então, o gol saiu aqui dentro do 61,75, né? Nesse momento aqui.
2-1. Tá vendo que não tinha nem barra de gol marcado aqui do United, né? Mas, como eu já falei, isso aqui tá no global, né? Tá no global, tinha um golzinho aqui. Isso aqui tá no global, porque ainda não tá construído esse gráfico aqui para a campanha casa fora, né? Esse gráfico aqui está sendo construído. Então a gente usa o global para poder ter uma tendência, uma visão do que esses times vêm fazendo dentro do campeonato até esse momento, né? Para poder cair aqui nesse comportamento recente que eles têm nesses dados, certo? Aí, o que acontece? Aí funciona. Então, qual é o... Eu posso te mostrar todos os jogos aqui, né? Posso te mostrar aqui todas as entradas que eu fiz. Só que o vídeo vai ficar muito grande e eu não quero que você abandone abandone o vídeo, né, sem entender o que eu quero dizer. Você pode pegar esses jogos que eu fiz aqui e você pode abrir lá o site do Academia das Apostas. Vou deixar aqui o link do Academia na descrição do vídeo. Se você não souber qual é esse site, você pode usar e pode você mesmo buscar aqui a leitura que eu fiz, né, baseado nisso que eu acabei de explicar aqui. Você pode entender por que eu fiz a leitura e a tomada de decisão nesses outros jogos. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar. Pode comentar aqui nesse vídeo aqui. Você pode me mandar mensagem no Instagram, no Facebook, né? Vou deixar os links para você me chamar aí nas redes sociais. Vou deixar na descrição do vídeo. Você pode muito bem me chamar lá e eu te explico, né? Explico as minhas tomadas de decisão aqui para a gente poder deixar claro para você que isso aqui requer principalmente disciplina. Se eu venho aqui nos vídeos e falo para você que você tem que usar isso aqui do jeito que eu estou explicando, é porque o jeito que eu estou mostrando para você nesses vídeos aqui, o método é validado para fazer do jeito que eu estou mostrando aqui. Não é para você pegar esse vídeo aqui, esses vídeos, e tentar aplicar do seu jeito. Porque você acha melhor fazer diferente do que eu estou falando aqui. Não vai funcionar. Porque o jeito que você aplicar diferente, o jeito que você tentar aplicar isso aqui, pode não ser uma forma validada para guiar lucro para dentro desse método. Existe um caminho que faz o lucro fluir da maneira certa. Tá? Se você não tiver a disciplina para fazer exatamente o que eu explico nesses vídeos aqui, você vai tentar aplicar o overlimit só porque eu faço e não vai ter o resultado que eu tenho. Não vai. Aliás, a odd que eu uso, eu não recomendo para ninguém. Não é para você sair usando a odd de 1.22 só porque eu uso. Não é ela que me dá o lucro. Não é o overlimit que me dá lucro. Me dá lucro são as minhas decisões dentro do overlimit usando a odd de 1.22. São as leituras que eu faço na hora de botar o dinheiro no mercado que fazem com que o meu overlimit seja rentável. Não é o overlimit que é rentável. Não é a odd de 1.22 que é rentável. Sou eu que sou rentável. E é por isso que, se você não conseguir replicar o que eu faço, se você não for um Ailton 2, né? Se você não for exatamente igual a mim, você não vai ter resultado. Você precisa replicar exatamente o que eu faço. Se você quiser ter 17% de lucro sobre a sua banca em 2 dias. 2 dias. 17% de lucro sobre a banca em 2 dias. Se você não fizer exatamente o que eu faço,
E não precisa nem ser over limit, não. Você pode ir para qualquer canal que você quiser, sem ser aqui. Você pode ouvir o cara te falar, né, o que ele usa, que jogo que ele faz, né, que estratégia que é, quanto de dinheiro ele põe. Você pode ouvir isso a sua vida inteira. Mas se você não souber exatamente o que faz o cara botar o dinheiro no mercado e principalmente, o que é que faz ele não colocar o dinheiro no mercado, se você não souber isso, você vai ter prejuízo fazendo o mesmo método que esse cara tá falando que ele consegue lucro para ele. Você não vai conseguir. Beleza? Então, era isso que eu queria te mostrar aqui. Eu queria te implantar, né? Queria te implantar a mentalidade de que você precisa ter a disciplina para poder executar exatamente o que as pessoas fazem para ser lucrativas. Porque somente executar método, só porque a pessoa faz, não vai te dar lucro nenhum. Clique em curtir se você gostou. Comenta para mim aqui embaixo o que você está achando do conteúdo. Se torne membro do Escola de Trading para a gente poder fazer isso aqui juntos. Aí lá dentro do grupo do WhatsApp eu consigo te fornecer exatamente o que eu faço para mim nas minhas entradas. Porque lá sim, lá eu consigo te atender e mostrar na hora, né, por que eu tomei a decisão e como que isso me rende lucro, né? Quais são os detalhezinhos que fazem eu entrar no mercado ou fazem eu não entrar no mercado. Lá eu consigo. Aqui fica meio complicado de conseguir fazer isso. Então se torne membro do Escola de Trading, né? Na descrição do vídeo tem as formas para você virar membro. Pode ser no cartão de crédito ou pode ser também no Pix. E você vai me mandar uma mensagem depois de fazer isso. Vai me mandar uma mensagem no Instagram ou no Facebook, né? Os links para você falar comigo também estão na descrição do vídeo e no comentário fixado lá embaixo de tudo. Você vai falar para mim que você virou membro e que o seu número de WhatsApp é tal, né? Você vai me mandar o seu número de WhatsApp para eu poder te adicionar lá no grupo e a gente começar a estudar junto. Se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para a gente poder estudar junto em lives aqui no canal, para você receber todos os novos conteúdos assim que eu publicar. Beleza? Muito obrigado, bons greens, hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.